Shalom, queridos! Estamos no dia 17 de junho do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 28 de Sivan do ano 5783 da criação. Estamos aqui, amados, mais uma vez no Compartilhando a Torá. E o nosso propósito é compartilharmos, estudarmos a porção semanal, a Parashá semanal da Torá. Sempre é importante nós falarmos que toda exposição, todo compartilhamento da Torá será aplicada, direcionada para a vida espiritual de um não-judeu. Isto é, na vida espiritual de um Benei Noach, que decidiu seguir a fé monoteísta com fundamentação judaica e orientação rabínica. Sendo assim, nós vamos elevar a nossa vida espiritual e cumprindo a nossa missão, que é fazer dessa terra a morada de Hashem. Queridos, antes de nós entrarmos no estudo da Parashá semanal, eu gostaria de trazer uma frase do Rebbe de Lubavitch. Uma frase que vai valorizar, nos incentivar a estudarmos a Torá. Porque tudo o que nós precisamos, queridos, está contido na Torá. Então diz o Rebbe Menahem Mendel: a Torá é a planta por meio da qual o mundo foi projetado. Tudo que existe pode ser encontrado na Torá. Ainda mais, em qualquer conceito da Torá, você pode encontrar o mundo inteiro. Palavras do Tzadik Menahem Mendel. O que o nosso Rebbe está nos ensinando é tudo que nós precisamos, amados, está contido na Torá. A Torá é o nosso sucesso. E nós, na configuração Benei Noach, sabemos a importância de nós nos aprofundarmos e deliciarmos com as 7 mitzvot e as suas ramificações. Muito bem, queridos, fazendo essa parte introdutória, vamos agora entrar no conteúdo, no assunto da Parashá. Essa semana, nós estamos estudando a Parashá de Shelach. E o nome da Parashá, Shelach, ela significa, traduzindo do hebraico para o português, enviar, que é uma referência quando Moshe ele envia os espias para espiar a terra de Canaã. Isso é muito visualizado quando estudamos a Parashá Shelach. E nessa parte introdutória, permita-me aqui trazer um resumo dos capítulos que nós vamos estudar. Por exemplo, o capítulo 13 e o capítulo 14, ele traz para nós a narrativa detalhada sobre os espias que foram ali na terra de Canaã e trouxeram os relatos. E o capítulo 15, que é o último capítulo da Parashá, ela relata para nós algumas leis, algumas mitzvot. E para efeito de conhecimento, nessa parte introdutória, a nossa Parashá, ela começa em Bamidbar, livro de Números, capítulo 13, verso de número 1. E pensando e estudando essa Parashá durante a semana, eu gostaria de conversar com você sobre um tema. E esse tema é equilíbrio na nossa missão. É sobre isso que nós vamos falar dentro dessa Parashá. Equilíbrio, vou resumir mais o tema. Equilíbrio na missão. E é importante nós começarmos aqui dizendo que um estudante, seja de medicina, seja uma faculdade de administração, ou TI, ou qualquer outra área profissional, geralmente, e na prática acontece isso,
O estudante ele gasta ali 4, 5, dependendo do curso, 10 anos, ele gasta um tempo ali se preparando com os conceitos, com o conhecimento, e depois do término da faculdade, geralmente ele parte para a prática, colocando todo o conhecimento que aprendeu na faculdade na prática, executando e cumprindo assim a sua missão profissional. Então, na prática, estudo e ação, estudo e prática. E vamos pegar essa ideia do equilíbrio, já que um estudante, para ele se sentir realizado, ele estuda e executa, tem ações no seu conhecimento, na sua habilidade. Vamos trazer essa ideia para a Torá. Estudar a Torá, e quando eu digo Torá, eu digo a Bíblia, eu digo a palavra de Deus, é muito bom. É maravilhoso nós ficarmos conectados com Hashem, é maravilhoso nós conhecermos as palavras sagradas do Eterno, é muito bom nós termos contato com a Torá. Mas fica muito melhor, queridos, pegando essa ideia do estudante, quando trazemos esse conhecimento para a nossa realidade por meio de ações, por meio de atitudes, e dessa forma, quando agimos dessa maneira, com conhecimento e ação, sem sombra de dúvida, como dizia o Rebbe de Lubavitch, nós vamos estar trazendo a consciência divina para essa terra, nós vamos estar trazendo Deus para essa terra. Por quê? Quando nós unimos o conhecimento e transformamos o conhecimento da Torá em ações práticas na nossa realidade diária, sem sombra de dúvida, nós estamos instalando uma lâmpada no mundo. Então, ação e prática seria um equilíbrio muito interessante para as nossas vidas espirituais. E já que a nossa missão é trazer consciência divina, quando nós cumprimos na configuração Benei Noach as 7 mitzvot, os 7 mandamentos da Torá, adorar só a Deus, não falar mal do nome de Deus, não matar, não roubar, praticar atos de justiça, respeitar a família, não maltratar os animais. Quando isso é colocado na prática, sem sombra de dúvida, a família, a cidade, o bairro, o país tem uma mudança gigantesca e a luz de Hashem ela passa a brilhar. Então veja o peso do equilíbrio, conhecimento e ação. O conhecimento ele vai alimentar a nossa alma, ele vai trabalhar dentro das nossas crenças, mas quando executamos, nós conseguimos trazer luz para esse mundo. Então vamos falar um pouco sobre esse tema, equilíbrio na missão. E eu vou verbalizar dentro desse tema, equilíbrio na missão, usando a Parashá semanal. Queridos, como começa a nossa Parashá Shelach? Números capítulo 13, verso de número 1. Vamos estar lendo aqui na Torá, Números capítulo 13, verso 1. Amém? E falou o Eterno a Moshe, dizendo, versículo 1. E agora, o que Deus falou para Moshe? Vamos ler Números, capítulo 13, verso de número 2. Estou com a Torá em mãos aqui. Vamos fazer a leitura. Bamidbar, que é o livro de Números, capítulo 13, verso 2. Vamos ver, vamos visualizar o que Hashem falou para Moshe. Envia para ti homens e espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Um homem por cada tribo de seus pais enviarás, sendo cada qual príncipe entre eles.
Números, capítulo 13, verso de número 2. Queridos, vamos tentar entender esses dois versículos. Essa parte agora, eu gostaria de fazer uma concentração na explicação desses versos. Eu vou trazer aqui comentários do Rumash, vou trazer aqui o Midrash e os comentários dos sábios. Nós percebemos aqui no verso 1 e no verso 2 que Hashem, que Deus, ele fala com Moshe e dá uma instrução para ele de acordo com o verso 2. Pois o versículo 2, Hashem falou para Moshe: envia para ti homens e espiem a terra de Canaã. Quando nós começamos a estudar o contexto histórico desses dois versículos, nós aprendemos que nós estamos aqui em 29 de Sivan do ano de 2449 da criação. E o Moshe, ele pede para o povo tomar posse da terra. Vocês estão estudando a Torá e vocês sabem muito bem as promessas que Hashem fez a Avraham, a Yitzhak e Yaakov. Quando nós lemos o livro de Bereshit, nós conseguimos visualizar no livro de Bereshit muitas promessas de Hashem referente à terra. E agora chegou o momento de entrar na terra e tomar posse da terra. E é isso que nós vamos perceber na exposição dessa paraxá. O Moshe, ele dá o comando: povo, é hora de nós entrarmos e tomarmos posse da herança, das promessas de Hashem para o nosso povo. Porém, queridos, o povo, ao invés de acatar as orientações de Moshe, o povo dá uma ideia para Moisés, dizendo: antes de nós entrarmos, Moisés, na terra que Hashem nos prometeu, vamos enviar os espiões para entender como que é essa terra e onde nós enxergamos essa verdade. Onde está escrito que o povo deu uma ideia para Moisés para eles espiarem a terra antes de entrar? Vamos ler na própria Torá, livro de Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 23 e 24. Então você que está com a sua Torá, vamos abrir aí em Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 1, versos 23 e 24. Repare bem a ideia que o povo de Israel vai dar para Moisés. Moisés já estava convicto que Hashem falou: a terra é de vocês, vocês podem entrar, eu já dei a terra para vocês. Porém, o povo, tirando os levitas, deram uma ideia para Moisés: Moisés, não vamos entrar agora na terra. Moisés, vamos espiar a terra primeiro. Deuteronômio, capítulo 1, verso 23 e 24. Estou com a Torá em mãos aqui. Vamos localizar esses dois versículos e vamos ler junto com os amados. Amém? Então assim está escrito: e agradou aos meus olhos esta coisa, referente à ideia que os Benei Israel verbalizou para Moshe, a ideia de enviar espias antes de entrar. E agradou os meus olhos, Moisés está falando, esta coisa, a ideia. E tomei dentre vós 12 homens, um homem de cada tribo. Deuteronômio, capítulo 1, verso 24. E dirigiram-se e subiram ao monte, e vieram até o rio de Esticol, e espiaram a terra. O que nós percebemos aqui, meus queridos? Nós percebemos, se é que podemos afirmar isso, uma falta de fé. Pois Deus, nós sabemos disso, pois Deus já tinha dado com toda a segurança
e toda a garantia, a terra para os Benei Israel. Mas o povo não quer entrar na terra. O povo não quer tomar posse da terra de imediato. Pelo contrário, eles vão chegar em Moisés, de acordo com o que a Torá relata em Devarim capítulo 1, e eles vão dar uma ideia para Moshe, para que antes eles enviam espias na terra de Canaã. Isso daqui é uma falta de fé, pois Deus já tinha falado, a terra é de vocês. E quantas vezes nós somos assim? Hashem está conosco. Nós sabemos que Hashem está conosco. Nós sabemos que estamos na verdade. Porém, temos medo. E aí eu me lembrei agora de uma música de um emissário que diz assim: coragem, para ser Benei Noach, precisamos ter coragem. Precisamos ter a coragem de Josué. E queridos, o povo de Israel, esta geração aqui, eles parece que perderam a fé, porque era para entrar na terra. A orientação era essa, mas eles queriam antes espiar a terra. Queridos, a própria Torá, ela nos mostra que não era necessário os Benei Israel fazer uma coisa dessa. A própria Torá vai falar para nós que não era necessário espiar a terra, observar a terra. Agora, por que não era necessário? Sabe por quê, meus queridos? Porque Hashem, porque Deus já tinha garantido a conquista da terra. Hashem já tinha dito que a terra era boa. Será que isso não bastava para os Benei Israel? Hashem disse para eles: entrem e tomem posse da terra. Que trem é esse? Que negócio é esse de ficar espiando antes? É para vocês entrarem. É para vocês tomarem posse da terra. E onde nós enxergamos essa verdade? Na própria Torá. Eu quero que você entenda o passo a passo que está acontecendo aqui. Eu quero que você olhe para esse texto, leia esse texto, entenda o que está acontecendo. Hashem falou: entre na terra, tome posse da terra. O povo vem na contramão e não quer entrar de imediato, mas eles querem dar uma ideia para Moisés. Isso é falta de fé. E a própria Torá fala que não tinha nenhuma necessidade, amados, do povo de Israel enviar espiões. Onde está escrito isso? Devarim, capítulo 1, verso 19 até o 22. Repare que era para o povo de Israel entrar e tomar posse. A Torá vai gritar para nós essa verdade. Devarim, estou aqui com a Torá em mãos. Vamos ler aqui o versos 19 até o 22. E você vai reparar que a orientação de Hashem, a orientação de Deus, era somente entrar na terra e tomar posse. Por que enviar espias antes? Não precisava. Bom, para não ficar somente nas minhas palavras, vamos ler a Torá. Deuteronômio, Devarim, capítulo 1, verso 19, amados. E partimos de Horebe, e andamos por todo aquele deserto grande e temível que vistes, no caminho do monte do Emoreu, como nos ordenou o Eterno, nosso Deus, e viemos até Kadesh Barneia. E eu vos disse: vieste até o monte do Emoreu, que o Eterno nosso Deus nos está dando. Olha, repare bem aqui, olha, deu o Eterno, teu Deus, diante de ti, a terra. Olha aqui, olha que interessante.
sobe e herda, como falou o eterno Deus de teus pais, a ti, não temas e não te aquebrantes. O que nós aprendemos aqui? Que era para entrar e tomar posse da terra. Não era necessário espiar. Porém, o povo de Israel, essa geração, eles deram uma ideia para Moisés. Moisés, que tal nós enviarmos espias antes? E a grande verdade, meus queridos, é que Deus, ele não mandou enviar os espiões na terra. Essa é uma grande verdade. Então Moisés, ele está numa situação como essa. Esse é o contexto de Bamidbar, capítulo 13, verso 1 e 2. E para ficar bem organizadinho e didático, ponto 1. Era para o povo de Israel entrar e tomar posse da terra. Ponto 2. O povo de Israel deram uma ideia para Moshe enviar os espias até a terra de Canaã. Ponto 3. Moshe acata essa ideia, Moshe acata esse pensamento. E o Rumash diz que Moisés, com essa solicitação em mãos, ele vai conversar com Deus. Ele vai consultar Deus. Ele vai consultar Hashem para que Hashem diga a ele o que ele deveria fazer. E aí surge a pergunta: o que Deus vai falar para Moisés, meus queridos? Versículo de número 2. Bamidbar, capítulo 13, verso 2. Vamos ler a Torá? O que Deus falou para Moisés? Quando o povo de Israel deu a ideia de enviar os espias antes de entrar. Assim está escrito na Torá: envia para ti homens e espiem a terra de Canaã. O que Deus falou, amados? O início do versículo 2 está escrito Shelach lecha. No português, envia para ti. Mas eu gostaria de entender qual é o significado dessas palavras. Shelach lecha, envia para ti. O que Deus estava falando, amados, para Moshe? Na prática, o que Deus estava falando? Na prática, qual o significado de Shelach lecha, envia para ti? E eu trouxe aqui um comentário da Torá referente a este termo, a essa expressão, Shelach lecha, envia para ti, que é o início do versículo 2. Na prática, segundo os comentaristas da Torá, significa isso, 2 pontos. Eu não te ordeno enviar estes investigadores, pois eu sou o Eterno e conheço perfeitamente o país que prometi aos filhos de Israel. Uau! Já percebemos logo de cara que não tinha nenhuma necessidade de enviar os espias, porque os próprios comentaristas da Torá, interpretando Shelach lecha, está nos dizendo que Hashem, o Criador dos céus e da terra, o único que é digno de ser adorado, o único Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, conhece muito bem o país, a terra de Canaã, que ele estava dando aos Benei Israel. E Hashem falou: eu já dei, é herança de vocês, é promessa minha, é uma aliança que eu fiz com os vossos pais, Abraham, Isaac e Jacob. É só entrar e tomar posse. Já começamos a perceber que espiar a terra não era uma vontade expressa do Eterno, mas partiu dos Benei Israel.
E continuando aqui a explicação do termo Shelah Elerá. Mas se tu, Moisés, Deus falando para Moisés, o quiseres, se o povo insistir, Moisés, você pode fazer o que o povo te pede. Em outras palavras, meus queridos, para nós entendermos aqui Números 13, verso 2, principalmente o início do versículo 2, Shelah Elerá, envia para ti. Em outras palavras, enquanto Moisés ele meditava no pedido do povo, veio a ordem de Hashem. Veio a ordem de Deus dizendo que ele poderia enviar os Benei Israel. Agora, eu quero trazer aqui um outro comentário do Rumash sobre este versículo. Eu já lhes disse que é uma boa terra. Porém, se não acreditem em mim, que vão e espiem. No entanto, por duvidarem de mim, agora correrão o risco de interpretarem mal o que virem, perdendo a oportunidade de herdar a terra. Fica bem claro para nós, queridos, na explicação do Rumash, do Midrash, fica bem claro para nós, de acordo com os comentaristas da Torá, que a ideia de espiar a terra não parte de Hashem, não parte de Deus. Porque Deus já conhecia o país de Israel na palma da mão dele. Hashem já havia garantido a vitória, mas aquela geração deram uma ideia para Moshe, para espiar a terra antes, e nós já percebemos aqui que os comentaristas, o Rumash fala que isso foi uma falta de fé. Isto mesmo, uma geração da elite espiritual passaram por todo esse processo. E aqui eu quero fechar com o verso 3, dizendo que Moshe, ele envia os espias até a terra de Canaã. Podemos ver isso no livro de Números, capítulo 13, verso de número 3. Essa é a história, aliás, que é narrada aqui no início da Parashá, especificamente falando na Aliá número 1. O povo não confiou em Hashem. O povo teve falta de fé. Nós percebemos essa verdade, a explicação desses versículos, tanto pelos comentaristas da Torá, como na introdução do Rumash, que essa postura dos Benei Israel foi uma postura que não era a vontade de Deus e não agradou a Deus. Mas Hashem falou para Moshe, Shelah Elerá, envia por ti mesmo. Eu não estou ordenando, mas se você quiser enviar, Moisés pode enviar. Queridos, uma geração que alcançou um alto nível de consciência divina, Deus dava o maná para essa geração. Hashem mostrava para o povo de Israel o quanto ele estava envolvido nas coisas terrenas. Deus, por exemplo, deu o maná para eles, abriu o mar para eles passarem, deu a Torá para eles. Eles viram Hashem dominar o mundo. E a pergunta que o Rumash faz, queridos, é essa: como é possível que tais pessoas expostas a tantos milagres, a elite espiritual, pôde cair tanto? Essa é uma pergunta que nós precisamos refletir. Porque eles não tiveram fé para entrar na terra. Hashem já havia dado o comando, entre, tome posse. Mas nós percebemos na história da Torá que eles deram uma ideia para Moshe, ficaram com medo e agiram por outro caminho. E a resposta, queridos, uma das respostas que eu quero trazer aqui
é que eles tinham uma posição muito elevada com Deus. E agora vai começar a fazer sentido para você a importância do equilíbrio. É muito bom nós estudarmos a Torá, ficarmos envolvidos em um ambiente espiritual, nas preces, no estudo da Torá, na intimidade com Hashem. Porém, nós precisamos entender que a nossa missão é fazer dessa terra a morada de Hashem. Nesse sentido, nós percebemos pelo estudo dessa paraxá que Deus ele também atua em várias situações da nossa vida e no dia a dia em várias circunstâncias. Então, como pôde a elite espiritual cair tanto? A resposta é que eles tinham uma posição tão elevada com Deus que lhes causava repulsa a ideia de entrar no mundo real. Eles tinham tudo e dedicavam suas vidas 100% a Hashem. Olhando só para esse lado, e vamos tentar interpretar esse comentário com aquela analogia do estudante. Ficar ali estudando, aprendendo na faculdade, pegando muitos conhecimentos e praticando ali em ambiente de laboratório é muito bom. Porém, todo estudante profissional, ele quer ter uma carreira e executar a sua profissão. Quando nós olhamos para essa geração, eles tinham tudo o que precisavam. Comida, água, Hashem cuidava deles. Eles dedicavam a sua vida 100% a Deus. Que coisa maravilhosa! Porém, é importante nós entendermos que existem os dois lados da moeda. Se nós queremos trazer a morada de Hashem, a consciência divina para a terra, nós precisamos nos envolver em circunstância da nossa realidade no dia a dia, praticando a Torá e sendo uma luz para as pessoas. O Rumash nos diz que assim os espias, eles relataram, queridos, referente aqui os habitantes lá da terra. O Rumash nos diz que os espias relataram que a terra consome os seus habitantes, temendo que, assim que entrasse nela, se tornariam vítimas da sua mundanidade e deixariam de ser seres espirituais. Então, veja bem aqui. Nós estamos percebendo que eles tinham tudo o que precisavam, eles dedicavam a sua vida 100% a Deus. Aí o Rumash ele vem e reforça só esse lado da moeda, da vida espiritual, trazendo para nós que esta geração, que os Benei Israel, eles estavam com medo de entrar na terra e se tornarem vítimas do mundanismo e assim deixarem de ser seres espirituais. Olha a preocupação deles. Por que não pensar diferente? Por que não nos envolvermos nesse contexto? Claro, esse envolvimento não é para quebrar a Torá, mas sim trazer luz no meio da escuridão. No futuro, queridos, nós bem sabemos que na era messiânica o espiritual será mais forte do que o material. Haverá uma grande elevação e desejo pelas coisas de Deus. O profeta Isaías, por exemplo, nos diz que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem. E nós precisamos dar esse pontapé inicial. A lição que nós tiramos para nós é que nós precisamos de equilíbrio na nossa missão. Equilíbrio em que sentido? Conhecermos a Torá, termos uma intimidade com Hashem por meio das preces, estudarmos a paraxá semanal, na nossa configuração Bnei Noach, nos aprofundarmos nas 7 leis espirituais, nas 7 leis noéticas e as suas ramificações, fazermos esse trabalho espiritual. Porém,
Este é só um lado da moeda. O outro lado é levarmos todo esse conhecimento, toda essa bagagem para o nosso dia a dia, fazendo dessa terra a morada de Hashem. Então, precisamos de equilíbrio na nossa missão. E aqui continuando, amados, o Humash nos diz que os espiões, como eu já disse, eles almejavam tanto o espiritual que esqueceram de uma coisa muito importante: trazer o céu para a terra. Então essa é a ideia. Quando nós estamos falando de equilíbrio aqui, é vida com Deus, Torá, conhecimento, preces, sidur na prática, um tempo sozinho com Deus, muito estudo de Torá. Porém, nós não podemos ficar trancados dentro de uma gaiola. Nós precisamos nós precisamos brilhar essa luz com o cumprimento da Torá. E cada um pode fazer isso dentro da sua realidade, seja dentro da sua família, dentro do seu contexto profissional, lá na sua faculdade. Você como pai ser um modelo para os seus filhos, você como mãe ser um modelo para os seus filhos, você como homem de Deus ser um modelo de referência para as pessoas que estão ao seu redor. Fazendo isso, nós vamos cumprir a nossa missão. Oportunidades vão aparecer e nós vamos compartilhar, vamos falar que o Eterno é o Criador de todas as coisas. Quando nós estudamos a Parashá de Bereshit e nós percebemos a trajetória de Abraham, quando Abraão ele chega ali em Padã Arã, o Midrash nos diz que ele fica 5 anos. Isto mesmo, o Abraão, que já tinha contato com Deus, já tinha uma experiência com Deus, Deus já tinha o livrado da fornalha de fogo onde Nimrod jogou Abraão. Então o Abraão ele já tinha muitas experiências com Deus. E o Midrash nos diz que o Abraão ficou 5 anos ali em Padã Arã, de modo enfático, conhecendo Deus e divulgando para as pessoas daquelas regiões que Deus existe, que Deus é um só, qual era a vontade de Deus. Podemos dizer, o Abraão, ele foi um bom Benei Noar, ele foi um bom Ben Noar, um filho de Noé. E sendo assim, queridos, o Humash ele vem e traz aqui, vamos dizer, um tapinha de leve, Aquela geração, eles esqueceram de trazer o céu para a terra. O Humash comenta isso. E aproveitando, eu quero ler essa afirmativa dentro do Humash. Então, estou com o Humash aqui em mãos. E vamos aqui para a página 65. Eu gostaria de reforçar esse pensamento do equilíbrio. O Humash vai mostrar para nós que essa geração aqui, eles estavam tão conectados com Hashem, isso é muito bom, porém não trabalharam o outro lado da moeda, que era trazer o céu para a terra. Então vamos ler aqui o Humash, um comentário para reforçar essa argumentação que eu trouxe para os amados aqui. É realmente louvável almejar por tal era. E o Humash está falando aqui da era messiânica. Mas esse desejo, repare bem, deve ser contrabalançado com humilde submissão ao plano de Deus para a criação. O propósito da existência é viver na realidade mundana e revelar a divindade oculta dentro dela. Bom, o Humash aqui ele está mexendo no propósito da criação. E um dos propósitos da criação é nós revelarmos a divindade dentro desse mundo que nós vivemos. E agora,
as próximas palavras que eu vou ler aqui fará todo sentido sobre trazer o céu para a terra, que era um lado da moeda que os Bene Israel esqueceram nesse contexto nosso aqui da Paraxá. Então diz aqui o Rumash: os espiões e sua geração não estavam dispostos a executar a ordem dada no Sinai, trazer o céu para a terra e levar a terra para o céu, porque não enxergavam a vantagem de entrar no mundo material, onde se pode encontrar a essência de Deus por meio do cumprimento de seus mandamentos na esfera física, e porque tinham medo das ciladas inerentes a essa tarefa. Então tudo aquilo que eu verbalizei, tudo aquilo que eu falei, o Rumash aqui resume em um parágrafo só. Eles tinham muita intimidade com Deus, desfrutaram da presença de Deus, mas queriam visualizar só um lado da moeda. Eles não queriam entrar na terra, eles queriam espiar a terra antes, e isso iria trazer e trouxe grandes dores de cabeça para esta geração, quando nós lemos aqui o restante da Paraxá. Era para entrar e herdar a terra e acabou. Mas eles não queriam trabalhar o outro lado da moeda, que tem a ver com esse tema, equilíbrio na missão. É muito bom nós estarmos conectados com Hashem por meio da Torá, por meio do estudo, por meio das preces, mas, de acordo com o Rumash, nós precisamos trazer o céu para a terra e levar a terra para o céu. E essa geração estava falhando nesse sentido. E aí, o Rumash vem e responde para nós essa perguntinha: como trazer Deus para a terra? E a resposta é bem simples: fazendo a sua vontade. Então o Rumash ele fala isso para nós. A maneira mais perfeita de tornar este mundo que nós estamos vivendo, amados, seja na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, no meio dos seus amigos, no meio do convívio social, a maneira mais perfeita, diz aqui a introdução da Paraxá, de tornar este mundo morada de Deus é revelar nossa natureza divina, fazendo nossos a perspectiva, os objetivos e os desejos de Deus. Ao agirmos assim, seguimos sua vontade, não só porque isso nos é ordenado, mas também porque somos impelidos a fazê-lo por nossa mente e o nosso coração. Então, o comentarista aqui do Rumash, ele está falando que nós podemos trazer consciência divina, trazer Deus para essa terra, como? Fazendo a vontade de Deus. E nós, amados, podemos fazer isso obedecendo, praticando a Torá, praticando os mandamentos de Deus, como diz o Rumash. Cada mandamento da palavra de Deus, da Torá, que você executa, pratica, você está plantando um poste com uma lâmpada, dissipando assim todas as trevas. Então olha a importância de nós termos o equilíbrio na missão. Conhecimento, muito contato com Hashem, preces diárias, Sidur, estudo de Torá, 7 leis Bnei Noach. Porém, o outro lado da moeda é levar isso para a nossa realidade. Nós percebemos isso aqui dentro do Rumash e com os comentaristas. E uma coisa que é importante, isso vai exigir de nós esforço. Nós precisamos nos esforçar. Já que temos o entendimento, nós precisamos praticar, nos esforçarmos para trazer essas
mitzvot na prática no nosso dia a dia. Quando nós lemos o livro de Yehoshua, o livro de Josué, ali no capítulo 1, o que Hashem falou para Josué? Que faz parte da nossa Haftará. Hashem falou para Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo atravessar o Jordão e herdar a terra. Ao mesmo tempo que Hashem pede de Josué ação, se você meditar e estudar o capítulo 1 de Josué, você vai perceber ali o segredo. Hashem disse para Josué: faça tudo o que está escrito na Torá que Moshe, meu servo, te ordenou, e assim você fará o povo prosperar. Você percebeu aqui um equilíbrio na missão de Yehoshua? Torá, desenvolvimento da parte espiritual. Hashem falou para Josué: medita de dia e de noite. Porém, olha o que Deus falou para Josué: ser forte e corajoso, porque você, Josué, fará esse povo herdar a terra. E aí, nós vamos percebendo o povo de Israel entrando na terra de Canaã, tomando posse da terra de Canaã e trazendo luz para as nações. O erro dos espiões foi ver só um lado da moeda, dizem os comentaristas. Eles poderiam ver que é possível ver Deus agindo também no mundo material por meio de nossas ações. E a palavra-chave é equilíbrio na nossa missão. E aí eu quero dizer uma coisa. Você está tendo equilíbrio na sua missão? Você, como um bom monoteísta, você tem desenvolvido o lado da moeda que envolve estudo de Torá, as orações diárias, a sua intimidade com Deus. Na sua agenda, Deus está lá? E o outro lado da moeda? Lá na prática, no meio das pessoas. As pessoas estão vendo as suas ações, que na prática é a execução das mitzvot, na nossa ocasião, as 7 mitzvot, Beninoah, que nós possamos refletir, amados. Equilíbrio na missão. Conhecimento, vida com Deus e transformação com boas ações e cumprimento da Torá. Sendo assim, nós vamos eliminar com todas as trevas. Que você possa refletir nessa paraxá semanal, equilíbrio na missão. Amém? Shabbat Shalom.